Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Acolhamos a palavra santa de Deus que vem a nós como um tesouro. Neste dia em que celebramos a solenidade de todos os santos e santas. Hoje a Igreja nos convida a rezar por todos os homens e mulheres que acolheram durante a sua vida a graça de Deus em sua existência e que agora já estão na eternidade, gozando das alegrias da presença total de Deus, da contemplação beatífica da face do Senhor. E é também o caminho que todos nós devemos percorrer. Hoje a Igreja, então, nos convida a contemplar a Igreja triunfante, a Igreja da glória, a Igreja dos santos, que já estão plenamente em Deus. Vamos meditar sobre esse mistério, ouvindo o Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 5, de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos celebrando a solenidade de todos os santos e santas da Igreja. Aqui nós contemplamos não só aqueles que estão nos altares, mas sim todos os homens e mulheres que já estão em Deus. Esses são santos e têm a graça de contemplarem a face de Deus. Pertencem àquele grande número que o apóstolo João contempla, vestido com a veste da salvação, e que estão diante de Deus cantando os louvores a Ele. Santos, então, são todos aqueles que, tendo experimentado na vida abrir-se a graça de Deus, agora vê aberta a porta do paraíso para que possam experimentar a totalidade da graça do Senhor. E nós, queridos irmãos e irmãs, somos chamados então a contemplar a comunhão dos santos ou participar desta comunhão através da celebração deste dia e da vivência deste projeto do Senhor a cada dia em nossas vidas. O Evangelho que nós acabamos de ouvir, certamente já tivemos contato com ele tantas vezes, as bem-aventuranças, onde Jesus ele apresenta para nós um grande caminho de santidade. Bem-aventurados. Bem-aventurado, feliz, santo, é uma palavra ou uma expressão que quer dizer, sobretudo, cheio de Deus. Cheio de Deus. É aquela que experimenta ser verdadeiramente cheio de Deus, é quem experimenta em si a santidade. Os cheios de Deus, quem são? E aí Jesus vai apresentar vários critérios, várias características daqueles que são cheios de Deus. Os misericordiosos, os puros de coração, os que têm fome e sede de justiça, os que choram e se deixam consolar, os que são perseguidos por causa da justiça. E Jesus apresenta então para nós este caminho da bem-aventurança, este caminho da felicidade, este caminho da santidade. Para assumirmos a santidade, é preciso viver o projeto do Senhor. E Jesus, ele dá para nós a grande chave de compreensão do que é verdadeiramente a santidade, quando ele, falando das bem-aventuranças, apresentando estes caminhos de santidade, ou este caminho de santidade, vai nos dizer que é santo quem vive em tudo a graça de estar unido a Ele.
quem faz tudo na sua vida, nele e por causa dele. É a grande chave de compreensão das bem-aventuranças esta frase de Jesus: por causa de mim. E nós, queridos irmãos e irmãs, como estamos vivendo a nossa intimidade com Jesus? Ele tem sido realmente a motivação das nossas vidas, ele tem inspirado de verdade as nossas ações, as nossas escolhas, ou a gente vive uma vida dissociada daquilo que o Senhor nos pede que vivamos? Porque às vezes a gente pode agir de uma forma meio que fora daquele que é o projeto de Deus para as nossas vidas. Professamos a fé, rezamos, a gente vai à igreja, faz as orações, mas na hora de viver, a gente vive como se não houvesse Deus na nossa vida, como se não houvesse uma fé. É aquilo que tantas vezes Dom Armando dizia: tem gente que professa a fé de forma bonita na igreja, mas que vive como alguém que não tem fé, como alguém que não conhece a Jesus no seu dia a dia. Não adianta a gente falar belas palavras, a gente fazer belas orações, se a vida da gente não for marcada pela busca de colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, ou melhor ainda, aquilo que Ele é e que nos convida a viver e a ser a partir dele. Então, as bem-aventuranças, elas encontram seu sentido justamente nesta comunhão que cada um de nós devemos ter com Cristo ou em Cristo e viver em tudo segundo o ensinamento dele. Orientar as nossas atitudes, as nossas ações a partir daquilo que ele nos ensina, para que a vida tenha sentido e para que, encontrando sentido nele, nos conduza à felicidade, nos conduza à santidade, abra para nós as portas do paraíso, do céu, tão querido e desejado por Deus, para cada um, para cada uma de nós. Que estejamos abertos constantemente a esta graça que o Senhor nos concede. E aí a gente é chamado a pensar: o que é então a santidade? Em primeiro lugar, queridos irmãos e irmãs, a santidade é uma graça que nos vem do próprio Senhor. É Deus que deseja que nós sejamos santos. Então, a santidade é um desejo de Deus para com a gente. Ele quer que nós experimentemos a santidade. Porque se santidade, como nós vamos ouvir do próprio Jesus, é felicidade, então ser santo é ser feliz. Deus deseja que todos nós sejamos felizes. E não uma felicidade qualquer, passageira, mas uma felicidade plena, que marca a nossa existência como um todo. E que não é somente para uma etapa da nossa existência, mas que é para a totalidade da nossa existência, que é a experiência da felicidade plena, da felicidade eterna, como nos convida o Senhor a experimentar. Então, o primeiro passo da santidade é justamente saber que ela é uma graça. Por isso, a primeira ação que nós, como cristãos, devemos ter em relação à santidade é justamente a abertura da nossa vida a essa vontade de Deus em nossa existência, a abertura da nossa vida à graça do Senhor. E depois, a santidade, sendo esta graça que vem a nós e que nos impulsiona, ela pede que a gente oriente a vida da gente a partir daquilo que ela nos ensina. Então, nós acolhemos a graça da santidade em nós, que é o desejo de Deus, e nós vamos praticar no nosso dia a dia aquilo que o Senhor nos pede, através do seu evangelho, através das moções que ele vai nos dando no nosso dia a dia. A gente vai orientando a nossa vida para que ela esteja cada vez mais de acordo com aquilo que o Senhor nos pede. Então, a santidade, que é uma graça, precisa ser acolhida por nós, e o acolhimento desta graça, ele vai se dar justamente na prática do bem, na prática do amor que nós vamos realizar no nosso dia a dia. Então, que nós possamos vivenciar esta experiência da santidade neste dia,
contemplando aqueles que já estão na eternidade junto com Deus, já são santos, a igreja triunfante, que nós que fazemos parte ainda da igreja peregrina, da igreja caminhante, militante aqui na terra, que nós possamos acolher cada vez mais essa graça que vem do Senhor e no nosso dia a dia, nas relações que temos com as pessoas, naquilo que nós somos chamados a fazer, que nós exerçamos esta santidade, fazendo tudo bem, fazendo tudo com amor e fazendo tudo para o bem, a fim de que tudo seja um louvor ao Senhor. Será, se a gente fizer aquilo que Jesus nos pede no Evangelho, fazer tudo por causa dele, nele e por ele. Querido irmão, querida irmã, que a graça de Deus nos envolva com a sua santidade e nos dê a possibilidade de abrir-nos para sermos cada vez mais santos, misericordiosos, como é misericordioso e santo o nosso Pai. Que venha a generosa bênção do Senhor, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, um abraço forte, fica com Deus, um bom dia de todos os santos.